Olá, lindezas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Meu nome é Dara, tenho 22 anos e estou indo para o 5º semestre de medicina. Então, gente, se você veio aqui à procura de saber como é o ciclo básico numa medicina 100% PBL, você está no lugar certo. Mas antes, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal, mostrar para os seus amigos, suas amigas que vão entrar no ciclo básico ou que estão com medo de alguma coisa do ciclo básico e fazer sugestões e comentários aí, ó, aqui embaixo. Então, bora pro vídeo. Eu quero trazer bastante novidades para vocês e também quero que vocês estejam a parte disso, porque agora a gente é uma família. Então, por favor, me deem essa chance de mostrar o meu trabalho para vocês, tá bom? Bora para o vídeo! Para começar, os 2 primeiros anos do ciclo básico são praticamente todas as matérias iguais. Vocês vão ver as mesmas matérias durante os 2 primeiros anos. Então, gente, para a gente começar esse vídeo, o que seria PBL? PBL significa aprendizado baseado em problemas. É um método de aprendizado centrado no aluno, ou seja, o aluno é quem tem a grande autonomia na sala de aula, é o aluno que vai procurar sobre as suas dúvidas, é o aluno que vai procurar sobre a matéria. A gente sempre vem estudado antes das aulas, o que é diferente no tradicional. Então, é um método bem ativo. A pessoa tem que ser muito ativa, é um método que você está ativo o tempo inteiro. Inclusive, gente, no primeiro semestre a gente já vai para as unidades básicas de saúde, as UBSs, né? A gente já tem contato com o paciente desde o começo, a gente já tem provas de consulta, de anamnese, enfim, desde o primeiro semestre. A gente é muito novinho, não sabe nada no primeiro semestre, está desesperado, mas a gente precisa lidar com isso, a gente precisa lidar com a vergonha, a gente precisa lidar com os medos e enfrentar. Então, o que eu aconselho para você que está querendo entrar na medicina 100% PBL é, primeiramente, começar a lidar com a vergonha antes disso, começar a lidar com os medos, porque você vai ter que enfrentar muito isso ali no começo. Tá bom? Então, PBL é um método de aprendizado centrado no aluno. O aluno que tem que vir com as dúvidas, o aluno que tem que vir com todo o conteúdo já na mente antes de começar a aula. Então, isso já é comprovado em artigos que dá muito certo. Porque se você já vem estudado antes do professor dar aula, você já vai, além de você já saber as coisas que você estudou, você vai saber a mais. Então, gente, assim, é um método super incrível. Matérias básicas, eu vou falar aqui quais são. Então, a gente tem LPF, que é Laboratório de Práticas Funcionais, LMF, que é Laboratório Morfofuncional, IESC Campo, IESC Reflexão, TBL e PBL. E as matérias EAD que eu falei, né? Que tem habilidades clínicas e habilidades de comunicação. Essas são as matérias que vai ter nos seus 2 primeiros anos de ciclo básico, tá? São as matérias assim, ó, chave, que vai ter em todos os teus 2 anos. Começando por morfofuncional, né? O que seria o morfofuncional? O morfofuncional é uma matéria que você vai ver anatomia, histologia e fisiologia, tudo na mesma matéria, tudo interligado. Então, por exemplo, assim, a gente tem a histologia de uma célula do pulmão. Exemplo para vocês, tá? A gente tem lá no nosso pulmão, por exemplo, o pneumócito, que é uma célula que produz a surfactante. Diante disso, você vai aprender tanto a histologia desse pneumócito, todas as camadas, tudo, junto com alguma patologia que pode dar nesse pneumócito, junto com como ele produz a surfactante e a anatomia, onde ele está. Então, por exemplo, é toda essa mistura que vai fazer muito sentido na tua cabeça. Esse é o laboratório de morfofuncional. Então, a gente vê essas 3 matérias. O LPF, que é o laboratório de práticas funcionais, você vai ver mais a parte laboratorial das coisas. Então, por exemplo, você vai estudar sobre algum agente tóxico, tá? Algum agente tóxico que causa algo no organismo, seja uma droga, qualquer coisa. Você vai estudar sobre essa droga, você vai aprender a fazer exames para detectar essa droga, você vai aprender muito assim, gente, é muito em espiral. Dizem que é um estudo em espiral, né? Então, toda hora você viu já no começo esse assunto, lá na frente você vai voltar para o mesmo assunto de um jeito diferente, mas vai voltar. Enfim, o PBL
ele é muito incrível por causa disso. Então, basicamente, essas duas matérias, elas vão ser assim até o quarto semestre, né? Que vai ser até o último semestre do ano, assim, do segundo ano. Mas o primeiro ano é um pouco mais leve, tá, gente? Vocês vão ver, assim, essa parte de um jeito mais leve. Vocês vão ver mais embriologia, que é uma parte mais chatinha. Vocês vão ver a parte mais chata no primeiro ano. No segundo ano já começa a ver uma parte mais legal, assim, em todas as matérias. IESC. O que é IESC, gente? IESC é onde vocês vão para a Unidade Básica de Saúde e é onde vocês vão aprender sobre SUS, sobre leis, também vão aprender coisas do dia a dia, a fazer curativos, a coisas da enfermaria mesmo, porque geralmente são enfermeiras que dão essas aulas, então elas, assim, manjam muito, sabem muito, então é isso que vocês vão aprender. No meu primeiro semestre, no meu segundo semestre, no meu primeiro ano, a gente foi bastante para a Unidade Básica de Saúde, a gente aprendeu muito sobre leis, né, do SUS, sobre os sistemas de referência e contra-referência do SUS, porque é isso que vocês vão fazer na Unidade Básica de Saúde. E ele é dividido em dois IESCs, o IESC Campo e o IESC Reflexão. O IESC Campo, gente, é o IESC que você vai para a Unidade Básica de Saúde. O que você vai fazer lá na Unidade Básica de Saúde? Você vai aprender sobre, você vai aferir pressão, você vai ver glicose, você vai fazer as visitas domiciliares com as agentes, você vai acompanhar troca de curativos, você vai acompanhar o sistema de como é, né, essa referência, essa contra-referência. Então, assim, vocês vão acompanhar muito agente de saúde e enfermeiras nesse momento. Reflexão é um outro dia que você vai para aula e você vai falar tudo o que aconteceu dentro da UBS, o que aconteceu, como foi, ou alguma dúvida que você ficou, né, em como agir, em como falar. Vai falar sobre os casos dos pacientes que chegaram. Então, o IESC Reflexão, além de ser a aula em si, né, essa aula de leis, essa aula de curativos, é a parte em que vocês vão discutir com seus colegas, um grupo menor, como foi o seu dia na UBS, sobre as coisas, sobre os casos deles também, então é bem legal, junto com as professoras, né, ó. As aulas de habilidades, então a gente tem habilidades clínicas e habilidades de comunicação. Habilidades clínicas, gente, diz tudo no nome. Lá vocês vão aprender a aferir pressão, vocês vão ter aula com médicos, tá? Então, vocês vão aprender a anamnese, a semiologia, vocês vão aprender no começo, bem no começo, é mais aferir pressão, glicose, ter uma anamnese boa, sabe? O princípio da anamnese, o princípio do exame físico, sabe? A semiologia cardíaca, pulmonar, mas bem básico, tá, gente? Por enquanto é tudo muito básico. E habilidades de comunicação, a gente tem realmente a comunicação, como fazer a comunicação efetiva de médico e paciente, com as aulas práticas em consultórios, com os nossos colegas vendo. Então, assim, a gente realmente aprende, a gente faz teatro junto com eles e realmente aprende a se comunicar. A professora vai falar, ah, isso aqui tá certo, isso aqui não tá. Desde o primeiro ano e do segundo ano, você já tem as provas práticas. A minha primeira prova de clínicas foi junto com a prova de comunicação, porque foi o que? Acolhimento ao paciente e anamnese. Então, eu tinha que fazer a prova. E eles contratam atores. Então, às vezes, os atores, eles parecem pacientes mesmo. Então, assim, é óbvio que você vai treinar nas aulas e tal, pra chegar na prova e tá ok. Mas sempre bate aquele nervosismo da primeira vez, então é bem assim, tem que treinar bastante a mente, né? Mas a minha primeira prova foi junto com habilidades de clínicas e a de comunicação. Então, eu fiz uma anamnese na paciente e tive que fazer todo o acolhimento da paciente. A gente aprende a nunca não chamar o paciente pelo nome, a gente aprende a olhar no olho. É nesse momento que você vai aprender essas coisas básicas de médico. E as outras matérias, né, a gente tem o PBL, que é a tutoria, PBL é igual tutoria. PBL, a matéria do PBL, a tutoria, é quando a gente vai se reunir em pequenos grupos. Tá, a gente tem um grupo de 10 pessoas e um professor. Então, a minha turma, por exemplo, tem 80 alunos, digamos, né? Hoje não tem mais, mas a gente entrou em 80. Então, foi separados em duas turmas, uma de 40 e uma de 40. E dentro dessas duas turmas ainda foi separado em grupos de 10. Então, é tudo. É o PBL que vai dizer o que a gente vai estudar durante a semana. Então, o PBL vai dizer o que as outras matérias vão ter que estudar durante a semana. Eu já vou explicar sobre isso. Então, por exemplo, assim, vamos lá. A gente teve um caso do PBL de toxicologia, por exemplo. Isso é mais no segundo ano, tá? Mas é o que eu lembro agora. Então, durante a semana, nas outras matérias, a gente vai ver. Às vezes cai habilidades, às vezes fica um pouco mais longe disso.
Mas digamos assim, habilidades clínicas, o exame toxicológico. Em LPF e MF, como que os tóxicos agem no corpo humano. E em essa que não fica muito a ver, né? Mas às vezes é legal, porque você vai no postinho e às vezes você vê o assunto da semana. Você vê um paciente com aquele caso e assim, nossa, é muito enriquecedor, porque você aprende o que você está vendo durante a semana. Então, é muito importante, sabe, esse contato. Mas é isso, vai vir um caso clínico, a gente vai ler com o professor e a partir desse caso clínico a gente vai montar perguntas da nossa cabeça. Então, a gente leu lá toda a historinha do caso clínico e a partir disso a gente vai fazer perguntas, hipóteses e problemas daquele caso clínico. Então, os problemas são os problemas que aquele caso clínico trouxe. As hipóteses são o que a gente acha que pode ser, né? E é tudo nosso grupo sem nada, gente, sem nenhum computador, sem nada. A gente tem que fazer da nossa cabeça. E as perguntas também, da nossa cabeça. E aí a gente vai pegar essas perguntas, responder essas perguntas e trazer na próxima aula, todas respondidas, e discutir aquilo entre o grupo, discutir com o professor. E nesse momento o professor ele não fala nada, ele fica olhando, às vezes ele ajuda, mas ele não dá aula, ele simplesmente só fica lá sentado ajudando, orientando, né? E quando fecha o caso clínico, sim, que daí ele ajuda, mas não, ele nunca vai dar aula lá na frente, gente. O PBL, você tem que entender isso, que o professor nunca vai chegar e vai dar aula lá na frente. Geralmente algumas matérias tem, né? Por exemplo, eu tenho professores que dão aula, mas a gente já tem que ir estudado para essa aula, a gente já tem que saber o que está acontecendo, porque a gente vai ter aula prática logo de tarde, ou logo depois daquela aula, então a gente tem que saber o PBL. E o TBL é uma outra matéria à parte, com menos carga horária, que é onde a gente junta toda a turma, então, digamos, hoje em dia não é mais 80 alunos, mas é os 80 alunos numa sala, um professor, e a gente vai responder perguntas. Então, por exemplo, às vezes tem o Kahoot, não sei se vocês conhecem, que é o jogo que você responde as perguntas e vai ganhando pontuação, né? Então, se junta em grupos e responde aquelas perguntas sem nada na internet, gente. Sem celular, não pode usar celular para pesquisar. A professora vai chegar, vai te dar uma folha com várias questões naquele momento. E você tem que responder elas. Digamos, tem meia hora para vocês responderem. Na hora lá, vocês não podem sair. Como se fosse uma prova. Vocês vão responder sobre o assunto da semana e aí depois a gente vai fazer tipo um jogo, né, pra todo mundo responder e ver quem foi melhor. Aí geralmente quem é o grupo que foi melhor ganha bombom, essas coisas, mas você ali vê se você tá estudando durante a semana, se aquele conteúdo você tá sabendo ou não, porque realmente não pode pesquisar, então é tudo da tua cabeça. Né? Como que é essa rotina, quantas aulas, como que funciona durante a semana? Então assim, tem um dia da semana, pelo menos no ciclo básico é assim, sempre foi assim no ciclo básico, tá, gente, durante os 2 anos. Um dia da semana é para LMF e LPF. Então, um dia da semana é para morfofuncional e práticas. Então, geralmente a gente tem de manhã morfofuncional, é separado, as turmas são separadas, né, as turmas de 40 alunos, 40, mas é a mesma turma. E tem aula de manhã e a outra de tarde. Então, é separado basicamente desse jeito. Nunca no PBL vocês vão ficar com uns 80 alunos, digamos, numa mesma sala. Sempre é separado, tá, gente? Sempre. Vocês sempre vão ser divididos em todas as matérias, todas. Em grupos menores, em grupos diferentes, em grupos de 10, em grupos de 5, em grupos de... Então sempre vai ser essa separação. A gente era separado, geralmente a gente tinha LMF de manhã e práticas de tarde, em um dia da semana. Esse semestre foi na segunda-feira. Outro dia, né, na terça, digamos, vocês vão ter a unidade básica de saúde. Então, vocês vão ou de manhã ou de tarde, né, dependendo do seu grupo, dependendo da sua turma. Então, a minha turma sempre era de manhã, meu grupo. Era um grupo de 5 pessoas. A gente ia na UBS, ficava a manhã inteira. E a tarde era livre. Aí, no outro dia, tinha o IESC Reflexão, que também é um período de tempo bem, assim, curtinho. Digamos, começava umas 9h30 da manhã e até meio-dia, sabe? Então, é um período de tempo bem curtinho, essa reflexão. Era só de manhã também, então a gente já tinha 2 tardes livres. Aí a gente tinha um dia inteiro de comunicação e clínicas, então comunicação de manhã e clínicas de tarde, ou vice-versa, né? E um dia inteiro para PBL, então de manhã e de tarde PBL com o teu grupinho. Meu grupinho de 10 pessoas, de manhã e de tarde, meu professor. Então, no PBL é um pouco diferente como é separado o semestre. Unidades curriculares.
cada unidade tem um assunto mais ou menos específico que tem que ser abordado. Então, por exemplo, uma unidade curricular sobre toxicologia. Então, nessa unidade curricular você só vai ver sobre toxicologia. Outra unidade curricular é sobre doenças gastrointestinais. Então, só o sistema digestivo, né? O sistema gastrointestinal, anatomia, fisiologia, doenças, enfim. E cada unidade dura mais ou menos, em média, são 3 unidades por semestre, então dura em média 4 semanas cada uma. E aí vem as provas que você faz, né? De cada unidade curricular. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha esclarecido na mente de vocês sobre o ciclo básico de uma medicina PBL, 100% PBL, né? E que vocês também realizem seus sonhos, conquistem. E eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se eu ajudei, comenta aí. Não esqueçam de curtir esse vídeo e dar sugestões de vídeos aqui. E vejam meus study vlogs que eu postei, que tem um pouco da rotina, né? Um pouquinho de cada coisa, que tá bem legal também. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado e um beijo pra vocês.